Olá, estamos aqui para mais um vídeo semanal da Shang. Eu sou a Van e hoje, como prometido, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa relação com os desejos, né? Por que é tão difícil a gente assumir o nosso próprio desejo? Como é tão difícil, muitas vezes, a gente descobrir qual que é o nosso desejo, né? Porque tem várias questões aí envolvidas quando a gente fala sobre esse tema. Principalmente que o desejo ele é 100% uma sensação, uma emoção positiva, né? E não é bem assim. Porque nasce o desejo, nasce também a angústia, nasce o medo, nasce a insegurança. Então, a experiência de desejar, ela não é 100% positiva, a não ser quando ela está no campo da fantasia. No campo da fantasia em que a gente tem ali uma sensação de controle. Mas quando, enfim, a gente sai, né, desse campo mental e a gente parte, então, para a realidade, para colocar, então, o nosso desejo ali no caminho, né, para que a gente possa vivenciar os nossos desejos ou então encontrá-los ali, assumi-los de uma certa forma nesse mundo real que a gente vive, a gente encontra uma dificuldade. E por que eu tô falando sobre isso? Porque esse é um tema muito recorrente, que foi muito recorrente algumas semanas atrás. Teve uma semana, assim, que todo mundo tava com essa questão, né, do desejo, dessa dificuldade e tudo mais. Eu falei, putz, tem alguma coisa aqui envolvida que talvez tenha a ver com a pandemia. Não sei se vai ressoar aí com você, mas no sentido em que, como a gente ficou muito tempo ali, fechado, né, com, de repente, os nossos desejos castrados, podados, porque a gente tinha que sobreviver, tinha ali uma espera de uma vacina, um entendimento daquilo que estava acontecendo no mundo, uma ameaça real, que a gente não podia de uma certa forma, né, colocar o nosso desejo ali em ação, né, em prática. Então os desejos eles ficaram ali engavetados, né, a gente escondeu o nosso desejo embaixo do tapete e deixou ele ali, paradinho, né, na geladeira, ele ficou na geladeira, né, por todo esse tempo. E agora, enfim, a vida ela começa a ter um outro tom. A gente começa talvez a sentir menos medo, né, de sair, porque a gente já tá vacinado, tem aí a terceira dose que tá chegando. Então tem todo esse processo e essa relação de vida, de retorno de vida. Mesmo que não seja exatamente a mesma vida lá de trás, porque não vai ser mesmo, a vida pré-pandêmica, ela não existe mais, mas é uma vida que tem um pouco mais de vida e menos morte, menos medo, menos angústia em relação a algo externo que a gente não consegue prever. Então agora a gente está lidando com os medos e as angústias do próprio desejo que a gente tem. E aí vem um assustamento, porque como que eu tenho medo disso? Enfim, algo que eu quero muito, mas eu não consigo, me paraliso. E principalmente, né, eu vou usar de novo esse termo, assumir o nosso desejo no mundo. Como se a gente não pudesse desejar, né? Como se nós mesmos não nos permitíssemos colocar esse desejo ali, né, no mundo, nessa realidade. Então, o quanto também, de uma certa forma, a gente se castra, a gente se poda, a gente se mutila, a gente mutila os nossos próprios desejos, talvez até por medo de sentir aquela angústia desse desejo. Ou então, por não aceitar que o desejo ele vai vir com esse pacote todo e que tá tudo certo, né? Não tá nada fora do lugar. A questão é como que a gente enfrenta tudo isso e como que a gente lida com o nosso desejo com esse pacote completo. Como é que a gente vai lidar também com angústia, como é que a gente vai lidar também, muitas vezes, com uma autossabotagem, né? Que é o medo, muitas vezes, do sucesso, o medo da realização daquilo. Por quê? Se o meu desejo ele for realizado, o que que me sobra? Depois, eu vou fazer o quê? E eu lembro muito de uma sensação que eu tive, eu trabalhei até na minha terapia na época, quando eu fiz o Caminho de Santiago, quando eu voltei, eu fiquei esvaziada. E é muita sensação de desejo cumprido, né? De desejo realizado, vem o esvaziamento. Então, muitas vezes, a gente vai, né, enfim, mantendo uma vida, a gente vai empurrando os nossos desejos para um lugar impossível e a gente vai, né, se colocando nesse lugar, então, de incapaz de desejar, incapaz de colocar o nosso desejo ali, então, na vida real, por medo desse desejo ser realizado. Porque quem somos nós, enfim, com o desejo realizado? Muitas vezes a gente se identifica, né, nesse lugar de que fica ali o tempo inteiro, eu quero um dia eu vou, lá no futuro, né, não tá aqui, não tá, né, enfim, no presente. E isso no presente assusta, é estranho, né? Então, como é que você lida com o seu próprio desejo? Como é que você abraça, né,
né? A angústia e o medo que vem desse desejo, desse ato de desejar. E como é que você está lidando com isso nesse período, né? Em que de repente agora você consegue colocar um pouco mais ali na realidade esses desejos, que você pode colocar um pouco mais de vida na sua própria vida, né? Em que talvez uma liberdade ela passa a surgir, né? Ela volta. Então é isso, né? Não dá pra gente responsabilizar muito, né, o fora, e a gente talvez precisa fazer essa reflexão aqui dentro. Qual que é a tua relação com aquilo que você deseja? Será que você tem se permitido? Será que você sabe sobre o teu querer? Será que você se permite? Então é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. São reflexões que eu tenho feito aqui também e que eu espero que você faça aí e que tenha ressoado de alguma forma. Então, vejo você na próxima semana. Um super beijo e até lá!